Tem um assunto que a gente está conversando com os irmãos lá e que eu gostaria de trazer para vocês, mas antes ficou na minha cabeça, e pode ser que seja uma palavra de Deus para alguns de vocês, um assunto diferente, que não vai ser a palavra desenvolvida, mas talvez seja uma palavra profética para alguns, que eu já comentei rapidamente e Cal citou aqui, até se voltando para mim ali, sobre a necessidade de perseverança. Tá? Não quero fazer estudo bíblico e nem pregação sobre isso. Talvez seja uma palavra de profecia. É para todo mundo, mas talvez especificamente para algumas pessoas. A Bíblia fala que a gente precisa perseverar. Perseverança faz parte da fé, viu? A vida da gente com Deus tem milagres e perseverança. Algumas pessoas vivem numa expectativa do Evangelho somente de milagres. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas a vida com Deus não é feita só de milagres, é feita de milagres e perseverança. Então, talvez, vou repetir, isso é para todo mundo, mas talvez algumas pessoas estejam precisando ouvir isso hoje. Tem gente que desiste antes da última curva, estava chegando. Persevera, seja em coisas. Olha, eu disse que não ia falar, a palavra não é essa, mas é que me veio a lembrança aqui. A maioria de nós sabe quem é Asaf, nos seus novos. Asaf cantou, pastor, lá em Porto Alegre, que a gente canta as músicas dele, né? Asaf tem uma filha que tem uma deficiência mental. Eu não sei dizer exatamente o que é, mas eu sei disso há muitos anos e sei que ele ora pela cura da filha desde que ela nasceu. A filha deve estar aí com 30 e tantos anos, talvez 40 anos. Não foi curada até hoje. E semana retrasada eu soube através de Jamê, que esteve com ele, ouviu ele falando isso, que eles foram ao juiz para solicitar uma espécie de interdição da sua filha, porque é uma pessoa então que não responde pelos seus atos. Então, se ela causa, por exemplo, está dirigindo ali, alguém dirigindo e ela causa um acidente, ela não pode responder pelos atos dela. Então foram fazer aquela interdição dela. E parece-me que a mãe dela, a esposa de Asaf, perguntou ao juiz: e se ela for curada, se ela ficar boa? Oração 30 e tantos, 40, não sei, orando. E o juiz disse: se ela ficar boa, ficar curada, vocês voltam aqui que a gente faz um outro documento desfazendo esse. Então Asaf disse que, vendo a esposa perguntar aquilo, ainda com aquela esperança, ainda com aquela perseverança, ele escreveu uma poesia, uma música, que eu não me lembro exatamente como é, mas que a ideia é essa: não deixe de crer. Para hoje ou para amanhã? Para amanhã ou para a eternidade? Tem muita coisa que a gente não vai ter resposta aqui na Terra, viu? Mas somente quando Jesus voltar. Então eu queria animar vocês todos, e particularmente alguns de vocês, sobre perseverar para a salvação da tua alma. Aqui na Terra tem que ter resposta de orações mais variadas, como vamos dar testemunho. A gente vai ficar aqui o dia inteiro, vocês dando testemunho, nós dando testemunho de resposta de oração. E tem outras coisas que a gente não tem a resposta. E a gente poderia falar também de várias coisas que a gente está pedindo há muito tempo. Algumas coisas vão ser respondidas no futuro. Não desistam. Mas na verdade a perseverança não é só para a resposta das nossas orações. A perseverança é para a salvação da nossa alma. Aleluia. Se nenhuma oração fosse respondida, Deus não satisfizesse nenhum dos nossos pedidos, o que não é o caso, porque Deus responde muitos deles, mas que Ele não respondesse nenhum dos teus pedidos, vale a pena perseverar para salvar a tua alma. Amém. É preciso perseverança, viu? Não desiste não. Não desiste não, tá? Fica firme. Fica firme.
Perseverança faz parte da vida com Deus. É através de muitas tribulações que a gente vai entrar no reino dos céus. Eu quero orar sobre isso e depois vou entrar no assunto que vou discorrer um pouco mais. Eu sei que eu não quero discorrer mais, não, senão eu estrago, porque me parece que é uma profecia. E profecia, quando a gente começa a falar muito, não é mais Deus falando, é a gente falando, aí dá uma bronca. Vamos orar? Amém. Pai, eu imagino que essa é uma palavra profética para todos nós, claro, porque afinal de contas todos nós precisamos de perseverança, mas especialmente para alguns de nós que estava bem cansado. Talvez alguns até pensaram em desistir, outros não pensou em desistir porque teve medo, mas disse: Pai, estou cansado. Obrigado pelo teu Espírito que fortalece o nosso coração nesse instante. Nos ajuda a perseverar até o fim. Até o fim, seja em que situação for. E não abrir mão, não aceitar andar na carne, não aceitar começar a falar besteira, não aceitar começar a tomar atitudes mundanas, não começar a tomar caminhos desonestos. Não, andar no Espírito, mesmo diante de todos os desafios da vida e também interiores. Fortalece minha irmã nesse instante, fortalece meu irmão, aí dentro desse coração, fortalece para a perseverança. Oro pelos jovens, que talvez alguns deles não estejam com tantos desafios, são jovens, não têm tantos desafios, mas alguns outros não, tão novinhos e já enfrentando algumas coisas que doem no coração. Eu oro por eles e por elas também. Coloca um espírito de perseverança que vai sustentá-los até o final da vida, mesmo que passem por todo tipo de aperto. Obrigado porque não estamos sós, contamos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. No domingo pela manhã caiu uma chuva tão grande lá em Salvador que eu pensei, eu não fui para a congregação do bairro de Brotas, eu fui para o Doron. Eu vou ao Doron 2 meses, alguma coisa assim. E tinha menos gente do que o normal, claro, porque a chuva era muito forte. E eu soube que em Brotas também tinha menos gente. Só que tinha mais gente do que eu pensei que estaria lá. Eu pensei que estaria eu lá, eu e uns 2 grilos lá, assim. Tinha uns irmãos lá e alguém me disse que uma irmã veio de Itapuã, não é perto não, e essa irmã tem um problema na perna, ela veio de muleta. Meu Pai do céu, esse povo é crente mesmo. Aí alguém me disse que a outra veio de Piripiri e essa aí está querendo Jesus. E Piripiri é mais longe do que Itapuã. Essa quer mesmo. Essa aqui nem se converteu direito ainda. Eu falei, pronto. Essa quer, de verdade. Então a tua perseverança inspira a gente, viu? Amém. E que a gente sabe que tem sido mais do que participar de uma reunião. A gente sabe disso. Então, aquele irmão, o pastor pediu: Carlos, vai lá na reunião da gente e fala sobre ansiedade, porque o negócio está feio. Ele disse: tem uns irmãos e umas irmãs me procurando e dizendo que estão com ansiedade que atacou elas. Está um negócio estranho. Vai lá dar uma palavra para a gente. Eu sei que a gente tem que trabalhar pastoralmente, cuidando assim, mas uma palavra também assim, em geral, ajuda as pessoas a entenderem algumas coisas. Eu fui, a partir daí, eu estou falando sobre esse assunto um pouquinho. A gente também passou até para os grupos o material para o pessoal estudar. Aqui eu vou fazer somente dar uma geral assim, né? Quem sabe ajude a todos nós e alguns em particular. Ansiedade, até certo ponto, a palavra ansiedade já é negativa, né? A gente precisa entender também que nós não somos robôs, né? A gente é natural que a gente tenha respostas de ansiedade diante de problemas, diante dos desafios da vida, diante do preço das coisas do supermercado, né? Aquelas das sacolinhas que
há 6 meses atrás eu pagava R$20, estou pagando 70. Então a pessoa fica assim, como é que eu vou fazer para ajustar meu orçamento nisso? Não é? Então até certo, há uma doença, a morte de alguém, até certo ponto a ansiedade é normal, vamos dizer assim. Tem que tomar cuidado com a cobrinha pequena porque ela vai crescer. Não é? Mas tudo bem, vamos entender assim, a questão é quando essa ansiedade, e essa palavra minha aqui não é palavra de psicólogo, vocês sabem que eu não sou psicólogo, não é nenhuma terapia coletiva, eu quero ir para a Bíblia sobre esse assunto. Né? Então, mas quando a gente começa a passar para um campo doentio, é que é o problema, que eu gosto de, para simplificar bem a palavra, chamar de perturbação. A pessoa começa a ficar perturbada, eu começo a ficar perturbado. E aí a gente, onde é que está o problema? É quando prolonga muito ou quando afunda muito. Quando é crônico ou quando é agudo. Então é uma pessoa que, por causa da sua ansiedade, com motivo ou sem motivo, do nada, né? A pessoa começa a ter problema nos relacionamentos, e aí não consegue trabalhar, não consegue se relacionar com as pessoas, e aí briga com o marido o tempo todo, ou briga com a esposa, relacionamento no trabalho também, não consegue concentração nenhuma, não dorme mais, e aí a respiração ofegante, falta de ar, e principalmente na questão dos relacionamentos. E hoje até a turma nova está ansiosa, né? Antigamente o jovem não precisa tomar muita decisão na vida, né? Por quê? Porque ele crescia com os pais, antigamente que eu falo aí, bem antigamente mesmo, crescia com os pais, qual é a profissão dele? A profissão do pai, né? O José era carpinteiro, Jesus foi carpinteiro também. Né? O outro era agricultor, o filho dele era agricultor, o neto era agricultor, e ninguém ficava preocupado. Que é que vai? Hoje não, hoje, meu Deus do céu, eu vou fazer o quê? E como é? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou me formar? Será que eu vou conseguir ter uma faculdade, se é que precisa ter faculdade? E que profissão eu vou ter? Não é? E até para casar, os pais que escolhiam né? Bem, o pessoal podia ficar um pouquinho chateado com a coisa, mas a ansiedade não tinha, né? E depois de um ano de casado, eles começaram a gostar um do outro, ou não, né? Mas que eu saiba, tinha menos divórcio antigamente do que hoje. É interessante isso, né? Antigamente, os pais escolhiam a esposa do filho, escolhiam o esposo para a filha, e as pessoas viviam e tinham um tipo de relacionamento que durava aquele negócio lá. Hoje não, as pessoas é que escolhem porque estão apaixonadas. Isso é exatamente porque a paixão acaba, né? Não, mas o assunto não é esse. Eu estou dizendo que até os jovens hoje, até por causa também das cobranças demais, das expectativas, o jovem ansioso também, meu Deus do céu. Um jovem tudo perturbado. Não é alguém que estava lá na Europa, disse que ele trabalhou um pouco lá com as crianças, disse que as crianças tá tudo neurótica na Europa, pelo menos no lugar que ele estava. Tudo tem algum tipo de transtorno. Famílias destruídas, sem disciplina. Então, antigamente a gente falava de ansiedade um pouco mais para as pessoas mais adultas, hoje pega todo mundo, até criança, ainda mais que virou moda, né? O menino pega na internet e bota lá, estuda, aí ouve sobre ansiedade, e aí ele começa a dizer, peguei ansiedade. Não é? Porque todo mundo tem que ter problema. Bem, sem discutir mais sobre os motivos das coisas, Jesus fala direto, não estejais ansiosos pelo que comer, vestir ou beber. E Paulo, num texto que talvez a gente lê daqui a pouco, diz, não estejais ansiosos de coisa alguma. Então por isso que eu falei, mesmo que se tem ansiedade normal, todo mundo tem, mas mesmo esta, a gente não pode alimentar ela não, porque essa serpente vira dragão. Porque eu sou assim, é meu temperamento. Não, peraí, vamos trabalhar isso aqui. Porque a vida está difícil mesmo. Tá difícil mesmo. Mas a palavra está dizendo, não esteja ansioso por coisa alguma.
Eu estava dividindo assim a maneira de tratar esse assunto em 3 áreas: a área natural, a área da alma e a área espiritual. Na área natural, que não tem muito a ver com o espírito, com vida com Deus, mas para nós tem a ver, mas qualquer pessoa do mundo não convertida vai poder observar isso e cuidar, é que a gente precisa perceber como é que está a nossa vida, por exemplo, nas nossas rotinas. Por exemplo, na nossa dieta, por exemplo, no nosso sono. A pessoa não dorme. Dorme pouco. Vai afetar a saúde dela. A pessoa não se alimenta direito. Quando fala não se alimenta direito, não é pela quantidade, é pela qualidade. Não é a pessoa que não tem comida para comer. Fala assim, pessoa que se alimenta de qualquer jeito, vai afetar o seu corpo. Pessoa que não faz exercício físico algum, não é? Pode afetar o seu corpo e o seu emocional também. Tem também a ver com ordem na vida. Colocar ordem na vida. Tem gente que é completamente desordenada. Por exemplo, alguém que não tem nenhum orçamento. Se a situação financeira é sempre difícil, porque entre nós não temos ricos entre nós, então está todo mundo fazendo conta, né? Mas a pessoa nem conta faz, aí pronto. E tudo que vê compra. Vai ficando, a senhora vai, porque vai ter uma hora que a coisa vai estourar. Eu me lembro uma vez que um irmão, que ele não entregava o dízimo, e eu fui conversar com ele sobre isso, não para convencer ele a entregar dízimo nenhum, se não quiser não entregue. Mas eu vou dizer o que é que eu creio, para mim, o que é que eu pratico para mim, não é para os outros. Mas o problema dele não era só uma questão de crer ou não crer naquilo, ele não sabia quanto ele recebia. Ele era um profissional liberal, e aí o dinheiro embolava, ele fazia, era um negociante lá no negócio lá, e embolava o dinheiro da empresa com ele, e ele não sabia quanto ele bagunça. Tem pessoas que são bagunçadas, precisa ter ordem. Alguns de nós têm mais facilidade em fazer planilhas, organizar tudo direitinho, outros não. Então eu não estou condenando quem não tem facilidade, eu estou dizendo que quem não tem facilidade pede ajuda a quem tem. Por exemplo, eu conheço irmãos, homens, que não têm facilidade em fazer conta, e a esposa dele tem, a esposa dele sabe fazer. Quem faz todo o controle é a esposa. Não, então ele não é a cabeça? Não tem nada a ver. Ele é a cabeça. Aquela mulher, ela é submissa ao seu marido, aquela submissão saudável, ele também tem autoridade, não é, de cabeça, também é autoridade saudável, não é dominador, nada disso. É um casal muito legal, de acordo com a vontade de Deus. Mas ele não tem facilidade em fazer conta. Aí ele pede para ela que faz as contas lá. É preciso, por exemplo, o trabalho de casa, e isso mexe muito com as mulheres, mas os homens também devem participar muito disso. O trabalho de casa é terrível, não acaba nunca, né? Acaba nunca. Faz, desfaz. Cozinha, come, limpa, suja. Tem vida, não, e prato se reproduz, roupa se reproduz, porque bota 2 ali, né? 2 roupas sujas no negócio de roupa suja, depois de 24 horas tem um bocado. Uma coisa que é admirável em Denise, entre outras, né? É como ela consegue fazer uma rotina da casa. E não é brincadeira, as mulheres sabem disso e os homens que também participam sabem que não é brincadeira. Aí tem mulheres que não fazem. É uma bagunça. Aí tem que ficar ansioso mesmo, porque aquela roupa começa a vir, ela cria vida. E ela vem para cima como um monstro. A pessoa tem que ficar ansiosa mesmo, desesperada. Eu tenho 2 exemplos bíblicos que falam da necessidade de a gente organizar a vida da gente. Um exemplo é o de Marta, quando Jesus estava lá, sempre estava na casa, lá em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Né? Aí Jesus está lá, a sala lá, o pessoal sentado, e Maria, todo mundo aqui anuncia os novos convertidos, o novo convertido depois veio aí na Bíblia, com 5 tipos de prato, fora o chá, o café e o suco. E ainda comprou uma Coca-Cola e vendia na esquina lá de Betânia. Aí, uma hora, veja só a pessoa quando fica perturbada, ela dá bronca em Jesus.
Algum de nós aqui já andou dando bronca em Deus, já? Umas orações assim meio desaforadas. Deus ouve e ele olha e tá bom. Eu não estou com problema, não está do lado de Deus, eu estou do nosso lado. Marta deu uma bronca em Jesus. Né? Aí se fala assim, não estou orando sobre isso já há tanto tempo, o senhor. Né? Coisa desse tipo. Tudo bem, mas eu não concordo com o senhor não. Marta chega e diz, o senhor não vai falar nada com Maria? Tem uma bronca em Jesus, toma providência, senhor. Estou aqui sozinha fazendo a comida. E aí Jesus responde como? Primeiro, chamar duas vezes assim, né? Oh, Marta. Vigia, Marta. Oh, Marta. E aí ele fala o que, Marta? Você está ansiosa e perturbada. A palavra lá é forte, é porque nas nossas versões não aparece a palavra perturbada, né? Mas é isso mesmo, você está, Marta. Pouca coisa é necessária. E na verdade uma só, e Maria escolheu a melhor parte. Normalmente os pregadores espiritualizam esse texto, e eu não tenho problema de espiritualizar também, falar, Marta, tem que orar, nós também temos que orar, é isso mesmo, tá? Mas a gente pode pegar de maneira natural também, um pouquinho. Marta estava lá fazendo um bocado de coisa na cozinha. Primeira vez que eu ouvi esse entendimento, achei muito interessante. Marta estava fazendo um bocado de coisa na cozinha e Jesus falou, para que tanta coisa, Marta? Uma só é necessária. Fazia um arroz aí. Agora, você imagina que você acha que se Jesus teria problema de alimentar, sei lá quantas pessoas estavam dentro da sala ali, 15 pessoas? Não, os discípulos 12. Vamos dizer que tinha umas 30 pessoas ali. Jesus tinha alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Quer dizer, Jesus não teria dificuldade para dar comida para aquele pessoal. Além disso, pelo que eu sei, Jesus tinha jejuado 40 dias no início do ministério. Ele podia ficar com fome aquele dia também. Eu não acho que ele ia entrar na carne. Jesus não ficava na carne. Marta. E ele fala, Maria escolheu a melhor parte, aí sim, pronto. Sentar aos pés do Senhor para ouvir, tudo bem. Mas, aplicando para a gente, às vezes a gente fica igual a Marta. Fazendo muita coisa de uma vez só. Eu já marquei 2 compromissos no mesmo horário. Aí depois você está naquela situação complicada. Né? Eu não estou dizendo que a gente não deva trabalhar e trabalhar muito. Não deve ser trabalhador. Estou falando quando a gente está perturbado. A gente acha que a gente tem que fazer tudo. E a gente não ora perguntando a Deus se deve se meter naquele negócio ali. Que a gente terminou se metendo. Né? Isso é uma coisa muito natural. Marta tinha que fazer fritar uns ovos com arroz. É muito gostoso. Uma farinhazinha que não tinha naquela época, mas se eu botei a Coca-Cola lá, a farinha eu boto também. Farinha de mandioca. Tinha batata frita também. Não, Jesus não me dá batata frita não, que é fritura. Só se fosse na farinha. Macarrão! Mas então, eu consegui explicar isso aqui? Amém. Eu consegui explicar? Pelo menos ora antes de se meter nas coisas. Para saber se Deus quer. Pergunta, toma conselho. Um outro exemplo muito natural na Bíblia é o de Moisés. Ele tirou aquele povo do Egito, estava no deserto, eram por volta de 3 milhões de pessoas. E além de ser Moisés, quer dizer, coisas básicas, abrir mar vermelho, essas coisas simples assim, ele inventou de ser aquele que julgava o povo todo. Ficava de manhã cedinho até de noite, sentado lá em alguma cadeira lá, algum banco, e o povo vinha para ele julgar. Aí um tinha brigado com o outro, ele xingou minha mãe. Aí lá vai Moisés julgar quem xingou quem. Aí vinha marido e mulher brigando, essa mulher que não vale nada, ele lá vai Moisés julgando. Né? Foi o menino dele que bateu no meu filho. Aí os pais, quando alguém mexe com o filho, ele entra na carne, né? Esquece que é discípulo de Jesus.
ama mais o filho do que a Jesus. Mas eu também não quero falar sobre isso assunto. Eu estou soltando aí para se alguém está precisando se arrepender. Mas é sério, o cara é santo, a mulher, o homem é santo, bom, maravilhoso, até que alguém toque no filho dele. Ele vira do capeta. É mesmo, meu filhinho, minha filhinha é sempre a santa. Quem disse? Os meus filhos são filhos de Adão e Eva. E algumas vezes não são os outros que bateram nos meus filhos, não, são meus filhos que bateram nos filhos dos outros. Tá, aí vem lá para Moisés julgar aquelas duas mães soltando fogo pela venta, pelo nariz. E Moisés, sim, conte aí como foi. Aí o sogro de Moisés viu aquele negócio e disse, Moisés, tu vai morrer. É porque vai morrer, mas tu vai julgar esse povo todo, fica aí de manhã até de noite. E o que é que eu faço? Separe homens no meio do povo, que julgue os casos e só traga para você os mais difíceis. Moisés aceitou, elegeu aqueles homens, então o pessoal só trazia para ele os casos mais difíceis. Aquela briga lá de quem fez a cerca, 1 metro mais para lá, 1 metro mais para cá, aqueles caras resolviam lá. O que é que a gente aprende com isso? É uma coisa muito natural, né? A gente aprende com isso a confiar nos outros. Tem gente que diz assim, se quer que saia bem feito, quem tem que fazer sou eu. Não é? Ele faz tudo, ele não, aquele marido que não confia na mulher, por exemplo. Não é? Tem homem que parece que pensa que a esposa dele é criança. Eu fico pensando assim, por que casou? Porque eu não sou pedófilo, eu não ia casar com criança. Ele não confia. No outro dia tinha um irmão lá que a mulher dele, que eu falei com ele assim, ó, sobre um lugar lá de Salvador, um lugar meio difícilzinho mesmo, que Denise vai lá dirigindo, já foi lá algumas vezes, né? Então como é que vai? Assim, 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 assim. Ó, bota aí no Google Maps. Eu não gosto de Google Maps não, mostra como é, fala como é. Eu falo, lá vai Denise, e não, se vira. Aí um dia eu comentei com ele, a Denise veio aqui umas 3 vezes já. Foi? Foi. Por quê? Fulana não deixa eu vir não. Primeiro eu falei, não deixa, eu não me vejo, eu não deixar a Denise fazer alguma coisa. Eu me vejo falar com um filho pequeno, dizer, não pode. Mas com Denise, uma mulher grande, adulta. Outra coisa, se ela diz que ela vai enfrentar a coisa dirigindo até ali, ela vai. Se ela bater o carro, se ela se perder, é coisa de adulto. Né? Eu já esqueci o que eu estava falando. Não, eu falei sobre isso. Moisés não confiava em ninguém, então a pessoa não confia no outro. As coisas com Denise que a gente decidir que ela não vai fazer, é porque nós vamos decidir junto. E claro, tem uma autoridade de quem é cabeça, de quem vai orar também, de quem vai responder finalmente por aquele negócio. Mas a pessoa não confia no outro. Né? Faz tudo. Agora, não estou falando mais só de marido mesmo, falando em qualquer situação, ele faz tudo ele traz para ele, ou ela traz para ela. Né? Aí fica sobrecarregado, e a gente precisa dizer isso aqui é para eu fazer, isso aqui não é para fazer, para outro fazer, eu vou confiar que o outro vai. Mas se o outro errar, tu nunca errou não, tu faz? Eu já errei, já fiz cada besteira. Me lembro da época que eu trabalhava na gráfica, que eu dei um prejuízo tão grande lá na gráfica da minha tia. Eu acho só que no todo da obra, um dia eu falei com ela, ô tia, muitos anos depois, ô tia, aquele serviço lá que eu fiz assim, poxa, eu fiz lá uma coisa errada. Oh, meu filho, nada, você ajudou tanto lá que aqui não significou nada. Até hoje eu não sei se era verdade ou que é minha tia. Entendeu? Não sei, mas por mim aí, se eu pequei, Jesus também me perdoou, eu vou tocar a minha vida. Né? Mas é isso, percebe que isso não é espiritual, né? É natural, ainda que isso aí tudo é espiritual, mas assim, não traz as coisas tudo sobre você tem que fazer. Outro dia, eu vou falar ao contrário, outro dia foi com uma mulher, eu fui visitar um casal e aquela irmã, Jesus Cristo, ela não deixa o marido fazer nada não, porque ela disse que ele é lerdo, então o marido está lerdo mesmo. Mas assim, mas não é?
Mas não é? Mas mesmo assim, aí a mulher tem que aprender a esperar em algum momento, tá? E outros ela pede permissão para fazer. Mas aquela ali não pede não. E eu não estou falando dela não, ela disse para mim. Porque ele, aí eu também fui lá e fiz. Aí eu olhei aquela conversa. Aí ela contou, porque eu falei com ele, né? Aí eu fui lá e fiz. Sem ele saber. Porque ele é uma mulher ansiosa. Ela acha que ela tem que tomar sobre ela a solução de tudo. Né? E tudo tem. Agora eu não estou falando só dela, qualquer um de nós também. Tudo tem que sair certinho, aquele jeitinho, não pode ter erro. Como não pode ter erro? A vida tem erro. A gente esquece as coisas. Vocês nunca esqueceram alguma coisa, não? A gente esquece tanto as coisas, a gente esquece. Agora tem gente que não pode. Você não vai lá, tudo que você esqueceu. Ora, quantas vezes você também esqueceu tantas coisas? Né? O segundo aspecto da ansiedade, primeiro é esse natural, é coisa natural, que a gente vai pedir ajuda dos outros, a gente não ficar sobrecarregado. Estou falando para a gente ser lerdo, não estou falando para a gente ser preguiçoso, não. Estou falando para a gente fazer o que é da nossa conta fazer. A outra coisa, eu queria que a gente abrisse o texto, no Salmo 42:5, aí tem a ver com a nossa alma. Tem a ver com a nossa alma. Veja só, a primeira parte tem mais ou menos a ver com o nosso corpo, com a vida natural, né? Isso que eu comentei aqui. A segunda tem a ver com a nossa alma. A alma, assim, em linhas gerais, vamos entender a alma como os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, não é? Salmo 42:5, quem pode ler para mim, por favor? Porque está abatido se espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Olha, o salmista diz, conversa com quem? Com a alma dele. Ele está com o sentimento, ele está abatido e perturbado. Ele está abatido e perturbado. Aí ele fala, eu não gosto de dizer com ele mesmo, porque a tua alma, a minha alma, eu não quero confundir vocês não, mas eu vou dizer isso. A tua alma não é você. Os teus sentimentos não é você. Você precisa aprender isso. Não é. Os teus sentimentos são os teus sentimentos. Você é você. E ele entendeu isso, ele chegou para a alma dele que estava abatida. Eu não quero mais nada na vida. Aí ele chegou e disse, alma, por que você está abatida? O que é que está acontecendo? E a alma estava perturbada. Não sei o que lá, eu estou mal, e eu vou... Um bocado de maluquice na cabeça, ele fala para a alma, por que você está perturbada? E aí ele fala uma coisa para a alma dele que a gente precisa aprender a falar para a alma da gente. Ele diz o quê? Espera. Amém? Espera. Eita. Aqui é que reside, aqui é que está o nó. Não é? A gente esperar. Porque a ansiedade é exatamente o que a gente não quer esperar. Normalmente, quem não quer esperar, quem não aprendeu a esperar é porque é infantil, não cresceu. Né? Vejamos se é criança. Os que tem filho aqui sabem disso. Criança pequena não quer esperar, né? 15 minutos antes do almoço. Eu quero um pirulito. Não. Eu quero. Depois do almoço. Não, eu quero agora. Ela é infantil. Eu quero agora. A gente vai viajar. Que dia? Depois de amanhã. Pronto, deu um nó na cabeça do menino. O menino não sabe nem o que é amanhã. Porque o menino fala assim, né? Eu vou ontem, né? Eu fui amanhã. É o menino enquanto está aprendendo. Que a gente parece não aprender nunca, né? A gente está ensinando, né?
Aí a gente fala depois de amanhã, pronto, aí é que apertou a mente do menino e ele quer saber o que é depois de amanhã e tu tenta explicar e não consegue. Ele é infantil, ele não tem noção do tempo e ele quer agora. Será que alguns de nós estão se identificando aí com um pouco de criancice? É próprio de criança. A maturidade ajuda a gente a esperar. Não é? Meu avô falava, ele gostava de falar assim: espera, meu filho. Ele está dizendo aí: espera em Deus. Irmãos, a alma e coração tem a ver um pouco uma coisa com outra. Fala dos nossos sentimentos. A Bíblia fala que o nosso coração é corrupto, não é? E desesperadamente, o quê? Você lembra? É enganoso. Lembra? Você percebe que eu não confio no meu coração, eu mudo para eu pensar de acordo com a vontade de Deus. Né? Não vou citar aqui para ganhar tempo, mas a gente sabe muito bem aquele versículo de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, que ele fala lá: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Pois é, antes disso ele está falando de a minha alma está, e com razão, porque era muito sofrimento lá que ele estava passando. Mas ele fala: não, eu vou trazer para a minha mente o que vai me dar esperança. Ele muda o jeito de pensar e ele começa a falar das misericórdias do Senhor. Não confia no teu coração. Questione todo o sentimento teu, principalmente os sentimentos ruins. Questione, coloca, tá, Deus diz isso também? Se Deus não diz, então eu não vou dar atenção pro meu coração. Ah, minha alma, cala a boca. Minha alma, espera. Ah, mas está demorando muito. Pois é, mas esperar é quando demora mesmo. É que eu saiba o que acontece logo, não precisa esperar. Não é? Então, tem gente que vai tomar um remédio e agora que antigamente, pelo menos as bulas de remédio tinham uma letrinha pequena e era na linguagem lá científica, né? Agora não, agora a letra tão grande era uma linguagem mais popular. Tá um desastre esse negócio. Porque a pessoa pega a bula e agora que tem na internet, então pronto. A pessoa pega a bula e vai ler o quê? As reações, efeitos colaterais. Aí a pessoa começa a sentir tudo que também. Tem gente que é assim, vocês sabem disso. Talvez alguns de vocês aqui sejam assim, inclusive. Né? Falando sobre saúde também, outro dia uma pessoa foi fazer uma ressonância e o cara disse: olha, vou injetar aí um contraste, né? Um contraste, você vai ter tais reações. A pessoa começou a sentir, o cara disse: eu não injetei ainda não. Eu não estou precisando nem risada, porque isso é sério. E alguns de vocês são assim. Se não com a injeção, mas com a vida. Pode dar risada, depois a gente volta assim. Gente, não confia nos teus sentimentos, por favor. Não é? Não confia. Estraga a vida dos outros. É claro que às vezes a gente está precisando tomar remédio. Precisa de médico, procura um médico. Mas não fique você sozinho, compartilhe com teus irmãos os teus sentimentos, tuas coisas que de vez em quando mexem. Eu tenho as minhas coisas também. O meu temperamento, na carne, eu sou depressivo. No meu natural, eu sou depressivo, eu sou pessimista. Eu herdei da família do lado de minha mãe um negativismo terrível. Se eu andar na carne, eu sou terrível. Aí eu ando no espírito. E graças a Deus eu aprendi com meu pai de sangue também, vendo como ele é alegre e feliz, aprendi. Também casei com Denise, que é muito feliz. Me ajudou muito, mas além disso, principalmente ando no espírito. Não é? Às vezes eu entro, começo a pensar coisa, começo a pensar e começo a chorar sozinho com um negócio que não aconteceu. Eu penso que só vocês que são malucos, eu também sou. O que é que eu vou fazer? Às vezes eu dou uma balançada assim na cabeça, sério. Mas na maioria das vezes,
além de fazer como salmista, espera, estou orando há tantos anos, nada, espera. E se eu morrer, eu morri, fui ficar com Jesus e lá está tudo resolvido. Mas principalmente aí eu vou para o final, por favor, Filipenses 4. Aí sim, agora eu falo do espírito, da atitude do espírito. Eu falei da atitude natural do corpo, que é botar ordem na vida. Ver se você não está metido em muita coisa que não tem que estar metido. Dando opinião em muita coisa. Tem gente que acha que tem que dar opinião de tudo, né? Não tem aquela pessoa que dá tudo, qualquer assunto, ele diz. Desde se o time de futebol tinha que ser campeão ou rebaixado, até qual é o tratamento de primeira geração de uma doença grave, e a pessoa tem que dar opinião. Não tem que dar opinião de tudo, não. Com o pastor, às vezes acontece assim, a pessoa vem perguntando, não sei não. Às vezes até coisa da Bíblia mesmo, não sei isso aí, eu não sei não. Pergunta lá na calma. Eu vou trazer sobre quem carga. Além da que eu tenho que levar, né? Aí alguém diz, porque cara, você é muito magrelo, desengonçado. Eu falei, Jesus morreu para me endireitar. E no corpo de glória você, mais estouradinho, sem precisar fazer academia. Eu não tenho muita certeza não, mas... Gente, eu tenho que pensar de acordo com Deus e não de acordo com o meu sentimento. Estava falando então de colocar a vida em ordem no nível natural, também saber quais são os sentimentos que eu estou tendo, emoções e vontades que não tem nada a ver com a vontade de Deus. É dizer, cala a boca, minha alma, espere em Deus. E eu andar no Espírito. Agora eu vou falar assim, tudo isso aqui até o incrédulo pode fazer. Mas agora tem uma coisa que só aqueles que têm Jesus podem fazer, que é Filipenses. Eu falei Filipenses 4, não foi? Eu quero ler o versículo 6. Aqui só quem tem Jesus pode fazer. É claro que uma pessoa ainda não convertida pode fazer, mas ela vai ter que fazer, ela precisa ser levada ao arrependimento. Mas o texto diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então aqui é a história da cobrinha pequena que eu falei. Não, ansiedade natural, né? Sim, mas ele está falando de coisa alguma. Porque às vezes eu com ansiedadezinha alimento tanto ela que daqui a pouco ela virou um monstro na minha vida. Né? Não estejais ansiosos de coisa alguma. Agora, como não ficar ansioso? Não vou ficar. Aí é que você vai ficar mesmo. Vou aprender a falar com a minha alma. Peraí, vou aprender. Como é que fala com a alma? Chega dentro do espelho e fala. Não é isso. Ainda que eu fale com a minha alma, mas não é uma técnica. Por isso que eu disse, isso aqui não é uma conversa de psicólogo. Não é uma técnica. O como não ficar ansioso vem a seguir. Vamos lá de novo? Não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Peraí, eu vou... Antes de continuar. Esse mesmo meu avô que dizia, espera meu filho, ele era muito preocupado. E a palavra preocupação parece uma palavra bonita. E uma pessoa que não é preocupada, às vezes é tida como irresponsável. E eu me lembro quando uma pessoa da família estava aprontando muito, mas estava aprontando demais. Era uma neta de meu avô. E essa história é de 1989, eu estava morando aqui em Conquista. E eu com ele no meio da rua aqui, num carro, e ele, meu filho, eu estou muito preocupado com fulano. Aí eu caí na besteira, eu tinha 23 anos, 24 anos naquela época, e ele devia ter 60 e poucos anos naquela época. Eu caí na besteira e dizia assim, a gente não pode fazer nada, não fique assim não, pronto. Ele quase come meu fígado. Ele disse assim, eu sou assim meu filho, eu não consigo despreocupar. Anos depois, essa pessoa venceu aquele problema, hoje é uma pessoa convertida, é crente, é discípulo de Jesus. E meu avô então ficou preocupado e à toa. Por que à toa? Porque ele não podia fazer nada. Essa que é a palavra preocupação. A gente acha que ela é bonita, ela não é. Ela é pré-ocupação. Então a pessoa se ocupa antes. Perde tempo. E por isso que eu disse, não é eu ser irresponsável. Não é eu ser irresponsável.
Porque eu devo me ocupar. Pronto, está acontecendo uma coisa, vou me ocupar junto com outros para resolver. Mas se eu não posso resolver, aquele negócio fica me corroendo aqui por dentro. Não é assim? Ah, mas isso vai acontecer, mas vai ser um desastre, mas vai morrer, mas vai não sei o que lá, e aquilo me corrói, me corrói, me corrói. E a gente acha que é normal, porque preocupação é uma coisa normal. E Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Eu tenho que me ocupar com o mal do dia. Há muitos anos atrás, por um determinado motivo, que eu fui responsável, mas é porque tem outra pessoa envolvida na história, eu fiquei com uma dívida grande em cartão de crédito. Isso tem 20 anos. E eu não perco sono por nada, os mais próximos sabem das minhas histórias de dormir. Ao contrário, quando estou com problema é que eu durmo mesmo para eu esquecer. Mas naquela noite eu perdi o sono e fiquei rolando na cama, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Perturbado. Graças a Deus eu controlei a perturbação e não acordei Denise. Porque é isso, a perturbação, a ansiedade termina afetando o outro, a pessoa acorda o outro, né? Ou fica falando com o outro o tempo todo, né? Porque ela não quer ficar perturbada sozinha. E ela fica chateada, ela aqui não é mulher, a pessoa, vocês ao contrário, o homem também. Fica chateada porque o outro está tranquilo. Fiquei rolando e eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro se eu orei. Eu nem sei se eu orei. Eu sei que ou eu orei ou eu pensei, o meu pensamento ou minha oração era o seguinte: os juros são muito altos, como os juros de cartão de crédito, né? Os juros são muito altos. Então amanhã a dívida já está maior. Quando eu pensei isso, eu orei, é porque eu quero ser honesto aqui, não me lembro se eu orei, me veio no coração, como se fosse Deus falando comigo, não ouvi voz nenhuma não, veio aqui, assim ó, os juros são muito altos, amanhã a dívida está maior. Veio aqui assim, aqui, é o que eu senti, não ouvi nada não, tá? Eu sei, como se Deus estivesse dizendo para mim, eu sei. Aí eu disse assim, aí eu pensei assim, é mesmo, Deus sabe. Virei do lado e dormi. O que é que eu fiz no outro dia? Cedo. Acordei muito cedo. Fui, vendi meu carro e paguei a dívida. Ah, tá vendo a diferença de preocupação para ocupação? Se eu perdesse a noite toda ali, a dívida ia diminuir? Ia ser paga? Não ia. Ao contrário, no outro dia eu estava com acabado de sono. Tá, mas no outro dia eu não vou me preocupar, eu vou me ocupar. Fui lá, vendi meu carro, fiquei sem carro vários meses. Porque estava errado que eu estivesse com dívida na praça. Diferente de preocupação, de ocupação. Vamos lá, agora sim. Não estejais, versículo 6. Não estejais ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A resposta é essa, gente. Depois vocês podem ler também lá no Sermão do Monte, Jesus dizendo como é sobre não colocar os olhos nas coisas desse mundo, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo aquilo que tem lá também que tem a ver com ansiedade. Mas aqui, a palavra de Deus nos fala uma coisa tão simples. Ore. E tem uma coisa que alguns irmãos fazem de vez em quando que dá vontade de dar uma surra. É que a pessoa simplesmente não ora. Meu Deus do céu! Eu não quero fazer explicação desse versículo, pegar palavra por palavra, mas é interessante que ele fala: faça Deus conhecer as suas necessidades. Será que Deus não conhece? Não, conhece tudo. O próprio Jesus que peçamos. O problema não está em Deus, está em nós. É eu fazer conhecido dele para eu passar para ele o negócio. Aí ele diz, as vossas petições seriam conhecidas. Aí ele fala, orações e súplicas. Eu não quero ficar explicando o que é o quê. Eu até acho que não tem muita diferença de coisa para outra, mas tudo bem. Mas assim, na aplicação para mim, é o seguinte, vou começar pela segunda palavra. Súplica é como se fosse aquele momento que eu paro para orar e falar com Deus as minhas coisas. Eu parei, entrei no meu quarto, entrei no banheiro, ou fui para um canto aí do meio do mato, para orar sozinho, falar com Deus. Deus, o Senhor sabe desse negócio aqui. E aí eu choro, é súplica, e eu clamo a Deus, o Senhor sabe, está doendo muito, Jesus, não sei o que lá. Pronto, vai lá e chora. Sou súplica.
Mas no primeiro, orações, eu gosto muito, que é o seguinte: na hora que você pensar o negócio, ora, na hora. Está ali trabalhando, aí começa a lembrar, tem aquele boleto para amanhã. Pronto, aí começa a ficar perturbado. Se ficar bem perturbado, resolve. Tem alguns irmãos que eu sugiro assim, ele fala, estou preocupado com tal negócio. Eu falei, fique mais preocupado, ele vai, fique mais para ver se resolve. Eu só falo isso para quem é muito próximo, porque normalmente a pessoa fica com raiva de mim, e se for próximo ele me perdoa. Não resolve. Então pensou no negócio, fala com Deus, na hora, não vai acumulando não. Aí quando eu chegar em casa eu vou tirar um tempo de oração. Sim, tire, mas não espere chegar em casa para orar não. Tá cozinhando, tá lavando prato, tá trabalhando na rua, tá fazendo o que for, tá conversando, tá jogando bola. Ai, Jesus, isso lá. Olha, Senhor, isso aqui, ó. É o que ele está dizendo, faça conhecido de Deus, porque não olha. Toma tudo sobre você. Tem dois tipos de gente. Eu não sou bem, já fica com consegue resolver. Deixa comigo. Ah, mas é egoísta, viu? O deixa comigo é muito besta. O cara se acha, ou aquela mulher se acha. Quando tem encontro com Jesus, a gente descobre que a gente é uma boa porcaria, né? E aí a gente vai para Jesus para ele fazer a gente igual a ele. Mas tem um outro tipo, tem esse que se acha, mas tem um outro que é o desesperado. Tudo que acontece, ele acabou com tudo. Ele não sabe orar não, então os dois têm que orar. Na cruz de Jesus em oração, se encontra o soberbo que se humilha e se encontra o desesperado que encontra esperança. Ora, gente, ora na hora. Os homens aqui, por favor, para você ser cabeça, ser autoridade, para você ser homem, macho, precisa orar, viu? Eu não acho que tu é homem porque tu é homem, não. Não é mesmo. E você sabe disso. E tu não é esse pastor. Tu sabe disso. Na hora que as pernas balançam. Sabe? Sou homem também. A gente sabe quem não é esse homem todo. Agora a gente vai ser homem se a gente aprender a dobrar o joelho e perguntar a Deus o que é que eu faço. Jesus, a casa está caindo e eu não sei o que fazer. Pai, eu não sei nem o que falar. E o pior é que eu sou a cabeça. Eu dava tudo para não ser a cabeça agora, para ser outro que resolve. Vai orar, aí sim, viu, homens? Rapazes novos aí, viu? Não acho que você é alguma coisa, não. Dobra o joelho. Vai orar. Mulheres, essa palavra tem dado em alguns lugares e as irmãs têm vindo agradecendo tanto. Alguns maridos têm vindo também agradecendo, não por ele, não. Continuem sendo sensíveis. Não queiram ser baixa, não, eu tenho que ser forte. Não, vai de forte. Quem é forte é Jesus. Ele tem que estar nele. Agora também não dê lugar, cara. Pode falar, pode conversar, pode chorar. Se você é casado, tem seu marido que lhe acolhe, chora no nome dele. Se não tem, você tem as irmãs, procura os pastores também com as esposas. Pode, viu? Não tem que aparentar uma força que não tem, não. A gente é fraco. Deus fala, não, o marido cuidar da mulher como o vaso mais frágil. Tem aí uma comparação. Se é mais frágil é porque o homem também é frágil. Não significa que é sexo frágil a mulher, não. Os dois são frágeis, é tudo fraco. A mulher é mais fraca, mas o homem é fraco também, né? Mas isso, então não precisa aparentar uma coisa que não é, mas seja espiritual também. Viu? Ora, Jesus, já conversei, já falei, mas agora eu estou precisando ouvir o Senhor. Estou precisando te ouvir, estou precisando lembrar das coisas da Bíblia. Eu estou precisando me calar. Eu estou precisando esperar. O Senhor sabe que ele podia ser menos lerdinho, mas o Senhor também está me ensinando a não passar na frente. Jesus, entendeu? Não quero falar todos os detalhes da história de cada um, que o Espírito Santo nos ajude nisso. Oração, gente. E aí vem o versículo seguinte para terminar. Olha aqui. Não. Súplica, a última expressão do versículo qual é? Com ações de graças. Então não é só
ter liberdade de orar, de chorar e até de falar com as pessoas, de falar que está doendo, que estou preocupado. Não, pronto, orou, chorou, falou. Obrigado, Senhor. Obrigado porque lá na frente o Senhor vai resolver. Obrigado porque não resolveu ainda, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Jesus está doendo como quem? Mas obrigado pela dor. Jesus, obrigado pelos meus irmãos. Ação de graças. Tem muito a ver com o que o salmista falou. Porque estás abatido, ó minha alma. Você tira a queixa e coloca a gratidão para com Deus e para com as pessoas. E versículo 7, qual é a conclusão? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Você percebeu o que eu falei no início? Não é uma conversa de psicólogo. Não estou falando mal de psicólogo, não. Eu estou dizendo o seguinte: psicólogo, terapeuta, ele vai trabalhar com você e vai ensinar um bocado de coisa boa. Outras nem tanto. Mas assim, quando você veja alguém que tem temor de Deus, vai ensinar um bocado de coisa boa. E aí você vai praticar aquele negócio e aquilo vai ter algum resultado. E não está errado. Deus também nos dá terapias. A gente mesmo viu aí o que o salmista fala. Deus nos dá irmãos para a gente repartir. Isso é uma terapia. Só que esse negócio não é uma terapia humana. Isso é uma ação milagrosa de Deus na vida da gente. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará, olha aí, o vosso coração e a vossa mente em Jesus, em Cristo Jesus. Tenho certeza que todos aqui teriam como contar experiências disso aqui. Em momentos muito difíceis. Você em oração, em temor de Deus, não se entregando à sua carne. O problema não tinha sido resolvido, a coisa não foi realizada como você esperava, mas aí dentro, teu coração ficou guardado, tua mente ficou guardada. E se alguém perguntasse por quê, você não saberia explicar. Você descansou, você dormiu, você creu. Não foi resultado do teu esforço, foi resultado do Deus de paz. Aleluia. Aleluia. Que permite a gente continuar louvando, sorrindo, fazendo festa, descansando, ainda que determinadas situações não sejam resolvidas, ainda que algumas orações ainda não tenham sido respondidas visivelmente. Vamos nos esforçar com aquelas coisas que eu falei antes. Mas na verdade, a resposta está aqui, na oração. Aleluia. E crer no milagre de Deus. Aí dentro. Não está dentro desse texto aqui, mas eu gostaria de... Depois leiam esse texto mais um, aí na frente, fala, antes e depois fala mais coisas sobre isso, mas eu não tenho tempo aqui, a não ser que a gente fique até de noite. Mas, assim, não fiquem ansiosos, não vou ficar até de noite. Mas eu quero só dizer por último o seguinte, que tem a ver com o texto lá do Sermão do Monte. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar tem a ver com a tua vida com Deus e tem a ver com fazer discípulo, pregar o evangelho, cuidar de pessoas. Quando você vive para pregar o evangelho, cuidar de pessoas, você sai do seu mundinho de ficar preocupado só com você, pensando só em você, e você começa a ver que pessoas estão sofrendo mais do que você. E você começa a trabalhar para ajudar outras pessoas, ao invés de ficar somente cuidando da sua própria vida. Isso merecia desenvolver muito mais, mas não vou fazer isso por causa da hora. Mas que o Espírito Santo pede essa última palavra também, coloca no teu coração. Quanto do teu tempo você está gastando para pregar o evangelho e para cuidar de pessoas? Você está gastando o tempo todo para cuidar de você mesmo? Isso ajuda muito na ansiedade, porque você sai do seu umbigo e você vai
cuidar de outras pessoas e chorar com outras pessoas. Vai ficar com menos tempo de ficar com o teu próprio choro. Eu espero que eu tenha conseguido comunicar, explicar algumas coisas, mas principalmente que o Espírito Santo tenha trazido direção para alguns de vocês, e principalmente essa última palavra, penúltima palavra, e que alguns corações de vocês aqui tenham sido muito aliviados pela palavra de Deus dizendo para você: não esteja ansioso de coisa alguma. Vamos lá, né? A não ser que alguém queira compartilhar alguma coisa.